tarde, meninas. Tudo bem? Hoje é um ambiente um pouquinho diferente aqui. Quem vai apresentar a live sou eu, o Dr. Lucas, vocês me conhecem um pouquinho já. Hoje estou aqui com a doutora Natália e nós vamos falar um tema super importante e super atual, que é a prótese de recuperação rápida, a famosa R24R, né? Um tema que gera bastante dúvida para os pacientes e que a gente tem um parecer técnico aqui do CRM de um mês atrás, né, que é o Conselho Regional de Medicina. Fala um pouquinho sobre esse tema e hoje a gente vai discorrer um pouquinho desses detalhes para deixar tudo bem claro para vocês. Tudo bem, doutora Natália? Como vai? Bem também, doutor Lucas. Tudo bem, meninas? E aí? Vamos lá, então. A gente vai falar um pouquinho sobre esse parecer, né? O parecer publicado no dia 5 do mês passado. Então tá bem recente, bem fresquinho, né? Muita coisa pra gente conseguir comentar. E eu queria falar um pouquinho pra vocês sobre esse parecer e depois a gente vai discutir um pouquinho sobre o nosso dia a dia e também a nossa visão sobre isso. Então o parecer foi feito por um relator, tá? Um conselheiro do CREMESP. E resumindo um pouco pra vocês, ele fala sobre que se a gente considerar que a medicina não se trata de uma ciência exata, que existem escassez de publicações científicas de nível alto, né, nível A, nível A1, que as bases fisiológicas dos processos biológicos envolvidos nas fases de cicatrizações são inerentes ao trauma cirúrgico, que as indicações e evoluções distintas individuais de cada paciente e os riscos de complicação e prejuízos à saúde das pacientes submetidas à cirurgia primária de prótese, a gente pode induzir, né, pode entender que essa R24R vai fazer uma indução errônea nas pacientes do seguinte: desconsiderar a importância dos cuidados pós-operatórios, banalizar o ato cirúrgico, desconsiderar os riscos inerentes a toda a cirurgia e vantagens irreais de cunho mercantilista, né? Então, eu acho que dá pra gente comentar um pouquinho sobre isso, né, doutor Lucas? A questão da importância do pós-operatório, eu acho que é uma coisa que a gente tem que sempre ficar batendo muito forte nessa tecla, que muitas pacientes minhas falam: mas você não faz R24R? Eu preciso viajar daqui a 2 dias, eu preciso ir na academia, eu sei, gente, a gente tem que entender que é uma cirurgia, né? A gente tem que tomar cuidado, tem que ter todos os cuidados pós-operatórios. Independente, se você faz qualquer cirurgia que seja pequena, não considerando que a apendicite é uma cirurgia pequena, mas você faz uma apendicite, você tem 30 dias ali de recuperação. Então, acho que não dá pra gente banalizar isso, né, doutor Lucas? Exatamente. É um tema, assim, um assunto que a gente sempre aborda nas lives, por exemplo, do tempo de recuperação das próprias cicatrizes da pele. Então, a gente pede pro paciente fazer um repouso, por quê? Na fisiologia, a gente sabe, não tem mágica que vai dar cicatriz. Então, não depende da técnica cirúrgica usada pelo cirurgião ou do fio usado pelo cirurgião, fio farpado, sem farpado. O tempo do corpo produzir uma cicatriz forte demora de 14 a 20 dias. Então, não tem como o seu tempo de recuperação ser menor do que isso. Independente se a técnica é de X, Y ou Z o nome. Então, uma coisa importante que ele descreve aqui no texto que você falou é justamente isso, a questão de você usar essa nomenclatura no intuito de ganhar uma vantagem enganando o paciente, né? Então, a R24R não tem como você prometer para o paciente que vai se recuperar em 24 horas. Então, a gente estava conversando hoje mais cedo, né? Tem os riscos de sangramento, os riscos de produzir seroma, do implante deslocar. A gente pode até falar um pouquinho mais dessas coisas, se quiser abordar essa parte, porque são coisas que o paciente tem que entender, né? Que isso não depende da técnica utilizada. Exato. Então, é isso muito que o doutor Lucas falou, gente. Complicações, elas existem. Não existe, eu vou lá pra você, não, a minha cirurgia é 0 complicação. Impossível ter um sangramento, impossível ter um seroma, até porque muitas complicações dependem do próprio indivíduo, né? Dependem do próprio organismo. Então, não tem como a gente falar que vai ser 100% perfeito essa cirurgia, né? Existem coisas que podem acontecer, que não depende, justamente como o doutor falou, do ato cirúrgico, não depende da técnica, não depende de nada. Às vezes você tá em casa, você acaba fazendo movimento, às vezes um vasinho ali que tava quietinho começa a sangrar, né? Às vezes também é uma reação, né, que o seroma, que é um líquido produzido pelo próprio organismo, né, pode acontecer, né? Isso vai acabar fazendo que você tenha uma recuperação um pouco mais prolongada, né? Vai acabar atrasando um pouquinho mais a sua recuperação. É uma cirurgia rápida? É uma cirurgia relativamente rápida, porém ela tem que ser levada a sério. A gente não pode banalizar cirurgia nenhuma. Infelizmente a vida é assim, né? A gente tem que saber que existe um processo de recuperação, que existem etapas dessa recuperação. As pacientes sabem, né? Muitos pacientes eu falo, questão, vou sentir muita dor? Eu falo, depende. Tem gente que não sente nada. Tem paciente minha que chega no consultório e fala: doutora, eu não senti nada. Desde que eu saí da sala de cirurgia, eu não senti nada. E tem gente que não. Chega 1 mês, 2 meses, ainda tá com uma dor ou outra, tá com fisgada, com pontada. Isso é normal. Cada pessoa é diferente. A gente tem que
respeitar a individualidade de cada um. E uma coisa importante nessa parte da recuperação, que eu acho que é interessantíssimo para o paciente saber, essa primeira etapa da cicatrização é a principal. Porque às vezes o paciente pensa assim, não, mas eu só um esforcinho aqui, é só um esforcinho ali. O que vai determinar se a sua prótese vai ficar mais para o lado, mais para cima, se vai inchar menos, se a cicatriz vai ficar grossa ou fina. Tudo isso, o principal disso, nos primeiros 15, 20 dias. É justamente onde a gente pede o repouso para o paciente. Então, muitas vezes o paciente fala assim, doutora, minha mama ficou um pouquinho mais desigual, não era assim antes, ou a hora que eu deito veio um pouco mais pro lado. Por quê? Porque forçou demais, porque a pele ficou muito inchada, esticou demais, teve estria porque não fez um repouso direito. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Não é só a cicatriz não abrir, né? A cicatriz não abrir é uma das coisas só, né? Agora tem toda a cicatrização por baixo da mama, né? Que vocês têm que entender que existe também. E é por isso que é importante esse repouso. Exatamente, né? Não só o repouso, como a alimentação, né? Todos nós batemos muito nessa tecla. O uso do sutiã, a hidratação, a alimentação, o repouso, a genética, tudo isso vai influenciar no seu resultado. Então, se você já pensa em fazer uma cirurgia, se pensa em colocar prótese de mama, você tem que pensar em tudo isso, né? Na verdade, o preparo já começa antes da cirurgia, que já é com a hidratação, com os cuidados da pele, para você já pensar no pós. Então, assim, já começa antes. Então, se a gente já começa a preparar antes, imagina depois, eu considerar que são só 24 horas, né? Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Então, sempre oriento pelo menos 2 meses antes já começar a hidratar bastante. Quanto mais hidratar, melhor, para conseguir preparar essa pele, preparar essa mama para receber essa prótese. E os cuidados continuam depois. E às vezes paciente que a gente vê, né, com todos os cuidados, não faz repouso direito, alimentação direito, toma muita água, anda bastante, dá problema. Sempre tem a chance, não tem jeito. Sempre tem. É aquilo que eu falo, não tem como a gente prevenir 100%, né? Exatamente.